resistindo ao diabo. Watchmane, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. 1 Pedro 5, 8, 9. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. 2 Coríntios 2 e 11. Estas duas passagens da Escritura nos indicam quão cheio de ardis é Satanás. Seu trabalho básico é de camuflar tudo que faz para que as pessoas não saibam que é sua atuação. Ele até mesmo se transforma em anjo de luz, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. 2 Cor 11 e 14. Todas as suas obras são feitas debaixo da cobertura do engano. Quando ele fala uma mentira, ele fala do que lhe é próprio, pois ele é um mentiroso e ele sempre mente. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira. João 8 e 44. De todas as coisas que ele fez, ele nunca admitiu voluntária e abertamente qualquer coisa como sendo sua obra. Se ele fizesse um anúncio público de suas obras, provavelmente ninguém iria desejá-las, qualquer um provavelmente iria resisti-las. Por esta razão, ele sempre disfarça sua obra de muitas maneiras. A obra de Satanás. As obras de Satanás são diversas. A fim de que um cristão caminhe bem diante de Deus, ele deve aprender como resistir a Satanás. E para fazer isto, ele precisa discernir o que é a obra de Satanás. De acordo com o julgamento da Bíblia, muitas das assim chamadas coisas naturais, são de fato obras satânicas. De um ponto de vista humano, nós podemos considerar algumas coisas como sendo acidentais, naturais ou circunstanciais, mas a Bíblia distintamente as classifica como obras do diabo. A fim de seguir um curso seguro, os filhos de Deus não devem ser ignorantes dos ardis de Satanás. Quão cheio de astúcia ele é, quão pretensioso e enganoso. Nós devemos reconhecê-lo a fim de resisti-lo. 1. A obra de Satanás na mente humana. Mencionemos agora alguns dos ardis de Satanás para que possamos resisti-lo e vencê-lo diante do Senhor. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e, sim, poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Cor 10, 4, 5. Satanás cerca o homem com fortalezas para impedi-lo de obedecer a Cristo. Sua esfera especial de trabalho se encontra na mente do homem, no seu pensar. Frequentemente o homem é bombardeado com especulações ou ideias as quais são contrárias à obediência de Cristo. Paulo diz que as armas da nossa luta contra isso não são da carne. Estas ideias devem primeiro ser destruídas antes de podermos levar nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. 3. A esfera da operação de Satanás está no pensar do homem. Ele injetará um pensamento, uma ideia, a qual parece de você mesmo. Sob este engano, você aceita e usa como se fosse sua, embora na realidade seja dele. Lembre-se que muitas coisas na vida de um cristão começam com especulações ou ideias. Muitos pecados são primeiramente cometidos na imaginação da mente. Muitas desavenças entre irmãos e irmãs surgem destas fantasias. Além disso, há também aqueles pensamentos súbitos. Algumas vezes um pensamento surgirá inesperadamente, como um relâmpago, na mente de alguém, de que um certo irmão está errado. Muitos dos filhos de Deus não reconhecem tais pensamentos como sendo obra de Satanás. Uma pessoa pode considerar tal pensamento como seu e aceitá-lo como verdadeiro, pensando que o irmão realmente está errado. E todavia, isto não é verdade. Satanás é quem colocou o pensamento em sua mente. E como ele resistirá ao diabo? Ele deve dizer: eu não desejo este pensamento. Eu o devolvo a você, Satanás. Se ele o aceitar, se tornará seu próprio pensamento. No início é de Satanás,
mas se tornará desta pessoa se ela o mantiver em sua mente. Os cristãos precisam saber o que a tentação satânica é. A tentação satânica entra principalmente, se não exclusivamente, na forma de pensamento. Quando Satanás tenta as pessoas, ele não coloca um rótulo dizendo, isto é tentação satânica. Se as pessoas soubessem que é de Satanás, elas o resistiriam. Não, ele se introduz furtivamente sem causar qualquer agitação. Todas as suas tentações são formuladas de tal maneira a não despertar facilmente os cristãos. Ele não deseja que suspeitem dele, antes, ele prefere mantê-los desapercebidos. Assim ele secretamente injeta um pensamento em suas mentes. Uma vez que eles o aceitam, isto se torna uma base de operação para Satanás. Este é o motivo pelo qual os filhos de Deus precisam aprender como resistir a pensamentos desordenados. Contudo, eles também devem ser cuidadosos para não se tornarem extremamente atentos. Qualquer excesso a este respeito causará adicional confusão de pensamentos, levando-os a caírem mais ainda nos ardis do inimigo. Se alguém está concentrado nos seus pensamentos, seus olhos não estarão colocados no Senhor. Devemos, na verdade, resistir a pensamentos impróprios, todavia não devemos estar totalmente ocupados com nossos pensamentos. Eu gostaria de proclamar em alta voz que nesses anos tenho visto dois extremos: algumas pessoas não exercem restrição nenhuma nos seus pensamentos, outras estão totalmente ocupadas com lidar com seus pensamentos. Estas últimas estão tão enganadas por Satanás quanto as primeiras. Além disso, elas são prováveis candidatas a um colapso nervoso. Portanto, nós precisamos manter o equilíbrio correto. Não devemos permitir que Satanás nos tente injetando seus pensamentos, nem devemos estar absorvidos lidando com nossos pensamentos. Se nós constantemente estamos absorvidos com lidar com nossos pensamentos, então caímos na tentação de Satanás. Pois, ao invés de termos nossos olhos no Senhor, eles estão nos nossos pensamentos. Os pensamentos satânicos podem ser resistidos muito facilmente. Há um ditado frequentemente citado por muitos servos do Senhor que diz: você não pode impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça, mas certamente pode impedi-lo de fazer um ninho nela. Lembre-se, então, que embora você não possa impedir muitos pensamentos de passarem pela sua mente, você pode impedi-los de se aninharem em você. Quando um pensamento lhe surge, você pode empurrá-lo para fora simplesmente dizendo: eu não o desejo, eu não o aceitarei, eu o rejeito. Então você verá que ele se vai. Muitos dos filhos de Deus têm grande dificuldade com seus pensamentos. Eles não podem controlá-los facilmente. Das muitas cartas que tenho recebido nesses anos passados, a pergunta mais frequente é: como posso controlar meus pensamentos? Alguns confessam que encontram especial dificuldade para controlar seus pensamentos durante seus períodos de oração. Neste ponto há alguma coisa que desejo dizer brevemente. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de 4 boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe vosso pensamento. FP 4:8, a Bíblia nos diz: pense nessas coisas. Os filhos de Deus devem aprender a ocupar seus pensamentos pensando positivamente. Quanto mais eles usarem suas mentes positivamente, menos seus pensamentos estarão fora de controle. Muitos não são aptos para controlarem seus pensamentos porque eles não pensam, sua atividade mental é passiva. Isto fornece a Satanás a oportunidade para inserir alguns de seus muitos pensamentos já prontos nas suas mentes. Satanás não encontrará tanta facilidade para injetar seus pensamentos na sua mente se você aprender a utilizá-la para pensar em coisas espirituais, boas, justas, santas, pacíficas e amáveis. Quando sua mente está positivamente ocupada e seus pensamentos não são vãos, Satanás não tem oportunidade. Mas se a mente de um cristão está desocupada e inativa, então esta mente passiva e solta está aberta à infiltração satânica. Por causa disto, os filhos de Deus devem exercitar suas mentes como exercitam seus corpos. Isto impedirá a entrada de pensamentos satânicos. Aprenda a reconhecer quais pensamentos são impuros,
divisivos e difamatórios, e então aprenda a resisti-los tão logo são descobertos como sendo do inimigo. Muitos pensamentos são claramente satânicos e portanto podem ser facilmente rejeitados. Alguns pensamentos, contudo, são muito sutis e portanto não são tão facilmente repudiados. Apesar disso, precisamos aprender a resistir a todos eles. Satanás não é onisciente nem onipresente. Ele, contudo, se mantém informado de muitas coisas, pois através dos seus espíritos do mal, os anjos pecaminosos, ele difundiu uma rede de inteligência por toda a terra. Quando estamos inativos, Satanás facilmente coloca algo que ele conhece, mas nós não, em nosso pensamento. Ele injeta, em nossos pensamentos, o conhecimento que seu serviço secreto obteve. Ele nos faz fantasiar, imaginar alguma coisa, e assim coloca a sua inteligência para dentro da nossa mente. Tão logo nós a consideramos e a aceitamos, ela se torna real para nós. Os filhos de Deus, portanto, precisam rejeitar toda comunicação de Satanás, mesmo que tais comunicações esclareçam alguma coisa. Nós devemos recusar conhecer qualquer coisa que não venha ao nosso conhecimento por revelação obtida através de oração. O Filho de Deus não deve ser curioso ou bisbilhoteiro. Agindo desta maneira, ele escapará de muitos pensamentos satânicos. Caso contrário, Satanás o suprirá continuamente com algumas das muitas coisas que ele conhece. O cristão pode, a princípio, pensar que tal conhecimento é benéfico. Contudo, se ele continuar a aceitar estes pensamentos, brevemente se tomará um fantoche nas mãos de Satanás. Satanás empregará a mente do cristão para fazer sua obra. É por esta razão que precisamos resistir a todo pensamento infundado. Sempre que um pensamento a respeito de uma falta de outro irmão relampeja na mente de alguém, se vem do pensamento da mente e não da consciência do espírito, deve ser rejeitado. Se ele for aceito, finalmente se tornará uma convicção pessoal. Aquele que pensa que um irmão lhe fez algo errado, brevemente suporá ser isso real. Consequentemente, ele romperá a comunhão com seu irmão. A menos que estes pensamentos sejam movidos no início, eles sairão de controle posteriormente. Quando as tentações satânicas invadem pela primeira vez a mente, elas se tornam fatos na mente, é muito mais difícil de se livrar delas. Por esta razão devemos lidar com os pensamentos. Devemos rejeitar todos os pensamentos impuros para que não pequemos. Precisamos ativamente utilizar nossa mente para que não vivamos uma vida relaxada e dispersa. Sob a luz de Deus, veremos que muitos pecados vêm através do receber tentações no pensamento. Deixe-me reiterar, depois de um pensamento ser resistido uma primeira vez, o assunto é considerado acabado. Quando o pensamento vem a segunda vez, deve ser ignorado. Em outras palavras, quando um pensamento vem a você pela primeira vez, resista-o por fé, crendo que ele foi embora. Se ele vier pela segunda vez, vem como uma mentira, não como verdade. Portanto, você deve considerá-lo como falso e declarar que já o resistiu. Tome esta posição até o pensamento fugir. Se você reconhecer o pensamento que retornou como verdadeiro, brevemente o encontrará tão preso a você que dificilmente você poderá se livrar dele. Muitas derrotas podem ser atribuídas 5. a este erro. Se você resiste ao diabo, ele fugirá de você. Esta é a palavra do Senhor e ela é totalmente digna de confiança. Qualquer coisa que Satanás diz não é confiável. O Senhor diz: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. TG 4:7. Portanto, aquilo que volta novamente tem de ser mentira e deve ser totalmente desacreditado. Porque as mentes de tantos cristãos estão confusas? É porque eles estão sempre resistindo. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, diz a Bíblia. Resista uma vez, e ele fugirá. Você deve crer que ele fugiu. Você não precisa resisti-lo muitas vezes. Simplesmente creia que ele fugiu, pois isto está de acordo com a palavra de Deus. Qualquer coisa, então, que volta, não é verdade. Você pode perfeitamente dar-se ao luxo de ignorá-lo, e, se você o fizer, ele logo desaparecerá. Ele se esconde atrás da porta, tentando entrar. Se você o considerar como verdadeiro, ele imediatamente entrará. Assim, o princípio básico é: resista a primeira vez, ignore a segunda. Se a segunda vez de fato vier,
você nem precisa resistir, tudo o que é necessário é não dar a menor atenção. Resistir a segunda vez é desacreditar a primeira resistência, resistir a terceira vez é refutar a primeira e segunda resistências, e assim por diante. Cada nova resistência significa uma maior descrença na resistência anterior. Porque você não crê no que o Senhor disse e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Você resiste centenas de vezes. Você estará ocupado em resistir desde o amanhecer até o anoitecer. Quanto mais você pensa, mais confuso fica. Quanto mais você usa sua mente, mais você sofre. Portanto, não resista tolamente. Simplesmente creia que uma vez resistido, o diabo fugirá. 2. A obra de Satanás no corpo do homem. Satanás algumas vezes trabalha sobre a mente humana e algumas vezes no corpo do homem. Muitas doenças não são doenças reais, mas são de fato obras satânicas. Algumas vezes as enfermidades são manifestamente ataques satânicos. Quando a sogra de Pedro estava acamada com uma febre severa, o Senhor Jesus foi à casa e repreendeu a febre, e, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se logo, serviu-os. LC 4:39. Febre é simplesmente um sintoma, não tem personalidade. Você não pode repreender um sintoma, você somente pode repreender uma personalidade. Você não pode repreender uma cadeira ou um relógio, pois nenhum deles tem uma personalidade. Você só repreende aquilo que possui uma personalidade. Mas aqui o Senhor Jesus fez uma coisa surpreendente. Quando ele viu a sogra de Pedro doente com febre, ele repreendeu a febre e ela cessou. Isto claramente indica que a febre não era normal, pois ela possuía uma personalidade. Em outras palavras, era obra de Satanás. A repreensão do Senhor, Satanás retirou-se. Um outro exemplo é mostrado na cura de um jovem que era surdo e mudo desde a infância, e um da multidão, respondendo, disse, Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E ele, clamando, e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. MC 9, 17, 21, 25, 27. Quando o pai do jovem o trouxe para o Senhor Jesus, o Senhor repreendeu o espírito imundo dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E o jovem foi curado. A doença tinha sido causada por um espírito do mal. A repreensão do Senhor, o espírito do mal saiu do jovem, e o jovem recuperou sua fala e audição. Portanto, encontramos dois tipos diferentes de pacientes no Novo Testamento, o clínica ou fisiologicamente doente, e aqueles que estão doentes por causa do ataque de Satanás. O primeiro tipo de paciente o Senhor curou, o segundo tipo, visto que a doença tinha uma personalidade, ele repreendeu. Muitas doenças são de fato indisposições físicas, mas muitas são resultado de ataques satânicos no corpo. Os filhos de Deus precisam aprender a como resistir a este último tipo. Algumas vezes você pode não entender por que está doente. Você não foi descuidado, e até onde você sabe, não havia possibilidade de contágio deste tipo de doença no seu ambiente. Mas, 6. Ainda assim você está doente. Você fica de repente incapacitado quando tem alguma coisa espiritual ou algo da obra de Deus para fazer. Esta doença não é normal, visto que ela não pode ser atribuída a qualquer causa natural. Além disso, você adoece exatamente quando tinha algum trabalho espiritual a realizar. De olhos fechados, você pode quase com toda certeza concluir que esta doença é devida a ataque satânico. Este tipo de doença desaparecerá se você a resistir diante do Senhor, dizendo, Senhor, eu não aceito esta doença, pois ela vem do inimigo. Surpreendentemente você verá que ela vai embora tão de repente como chegou. Nem a sua chegada nem a sua partida
partida pode ser atribuída a qualquer causa natural. Ela partiu sob repreensão. Tome Jó como exemplo. Aqui estava um homem que foi atacado por Satanás com tumores malignos desde a planta do pé até o alto da cabeça. Satanás planejava matá-lo, mas Deus impediu a intenção do diabo, determinando: poupa-lhe a vida. Nós cristãos precisamos ter uma visão diferente da doença. Muitas doenças não são reais, mas são obras de Satanás. Muitas fraquezas são devidas à aceitação das obras satânicas, as quais, infelizmente, nunca foram questionadas. Devemos aprender esta lição diante de Deus. Sempre que estivermos doentes, devemos examinar a causa. Devemos investigar se a doença tem uma causa apropriada. Se uma dúvida razoável surge, devemos investigar mais. Não devemos aceitar nenhuma doença sem questionamento. Pode ser uma doença real ou pode ser um ataque satânico. Se o último for o caso, precisamos resistir declarando que nós não aceitaremos o que Satanás tem colocado sobre nós. Se os filhos de Deus se levantarem e resistirem, muitas doenças rapidamente desaparecerão. Eu não me atrevo a dizer que todas as doenças são atribuíveis a Satanás, mas eu creio que muitas doenças são causadas por seu ataque. E porque estas não são questionadas e resistidas, tais enfermidades têm êxito em tornar as pessoas realmente doentes. Se elas fossem resistidas, Satanás fracassaria em sua obra e tais doenças seriam eliminadas. Isto não é maravilhoso? Permita-me mencionar um pouco de minha própria experiência, embora eu seja relutante em referir a coisas muito pessoais. Aconteceu em 1928 ou 1929. Eu retornei de Xangai a Fuzhou. Por mais de 2 dias eu fiquei com uma febre muito alta, entre 40 e 41 C. Eu estava hospedado na casa de uma parente e não me sentia à vontade incomodando-a. Eu não sabia o que causou a doença. Estava grandemente confuso pelos muitos pensamentos que estavam na minha mente. Fiquei tão desesperado que finalmente arranjei um jeito de sair da cama e me assentar na varanda. Ó Senhor, eu tenho que saber qual é o problema. Orei. Naquele momento eu estava orando ou lendo a Bíblia. Subitamente me ocorreu que provavelmente isso era ataque de Satanás, pois não mostrava nenhuma semelhança à mão do Senhor sobre mim. Logo que a luz veio de que isso era obra de Satanás, meu homem interior foi maravilhosamente iluminado e liberto. Eu nunca tinha pensado a respeito disso ser ataque de Satanás. Repentinamente o conhecimento me veio e vi através do sintoma. Então declarei que desde que isso era obra de Satanás, eu não aceitaria, antes eu resistiria. Estive muito desconfortável naquela noite, lutando muito, mas tive um pouco de luz interior, mostrando que isso vinha do inimigo. Eu resisti e recusei aceitar a febre. Na manhã seguinte eu dormi um pouco, e depois disto a doença tinha ido. Eu não sabia como a febre me havia deixado. Desde então eu tenho tido muitas destas experiências em minha vida. Acredito que muitos outros irmãos e irmãs têm e terão experiências similares. Repreenda Satanás e a doença cessará. A experiência de muitos testifica o fato de que se uma doença for aceita ela continuará, mas se for rejeitada ela a terminará. Naturalmente, isto não se refere a todas as enfermidades. O que é importante, então, é receber luz de Deus para discernir se é ou não ataque de Satanás. Se é ataque satânico, então ela deve ser causada por aquilo que é sobrenatural ao invés de ser razoavelmente natural. Uma vez que ela é reconhecida como satânica, resista e ela desaparecerá. 7. Satanás deseja não somente a doença de um crente, mas até mesmo a sua morte. Sendo um homicida desde o princípio, ele planeja trazer a morte prematura a muitos, especialmente aos filhos de Deus. Portanto, diante de Deus nós devemos resistir aos desígnios homicidas de Satanás. Nós precisamos resisti-lo não somente como diabo, mas também como homicida. Também muitos dos filhos de Deus têm a noção errada de que seria bom se eles morressem. Não, tal pensamento vem do inimigo, pois ele está sempre conspirando contra a vida humana. Nós podemos ver sua intenção homicida em seu traiçoeiro ataque a Jó. Não aceite o pensamento de morte, ele vem de Satanás. Talvez um repentino pensamento surja em sua mente para você se colocar em uma posição perigosa enquanto você está caminhando na rua,
passeando de barco ou embarcando em um avião, você é tentado a aceitar tal pensamento de possível morte. Não, aprenda a rejeitá-lo e a resisti-lo. Em nenhuma ocasião permita a Satanás colocar tais pensamentos em sua mente. Conta-se a história de um crente que tinha o pensamento de cortar a sua garganta sempre que estava se barbeando. Como resultado, ele não ousava barbear-se por medo de que alguma coisa terrível pudesse acontecer. Um dia ele falou de seu medo a outro irmão que o advertiu a resistir, pois tal pensamento claramente vinha de Satanás. O primeiro irmão pediu ao outro que orasse por ele. O último replicou que ele poderia, mas que ainda assim o primeiro deveria exercer a resistência. Ele aconselhou seu irmão que tinha esse medo a declarar: eu resisto a qualquer pensamento de morte, no nome do Senhor Jesus. Eu lanço fora tal pensamento. Você não deve voltar as costas para Satanás, pois isto significará que você está fugindo ao invés dele fugir de você. Você deve enfrentá-lo e fazê-lo voltar suas costas para você. Se você está vendo suas costas, significa que ele está correndo. Mas se você deixa de enfrentá-lo, você está derrotado. Declare que você não cometerá suicídio. Se você fizer isto, então você o está enfrentando, e ele terá que fugir. Se você teme se matar, então é você que está fugindo. Se você está com medo dele, você está acabado. Um dia aquele irmão que temia se cortar mortalmente enquanto se barbeava enfrentou a Satanás e declarou: eu fui enganado por você. Agora eu sei que era obra sua. Hoje eu resisto a você. Depois disso, aquele pensamento nunca mais voltou. Posteriormente ele testificou dizendo: desde aquele dia que resisti, eu não tive sequer um pequeno corte ao me barbear. Não pense que esta é uma questão insignificante. Muitos são aqueles que estão sob grande escravidão nas menores coisas. Aprenda, portanto, a reconhecer diante de Deus o que Satanás pode fazer ao corpo. Sempre que seu ataque for identificado, resista-o até que ele desapareça. 3. A acusação de Satanás na consciência. Satanás não somente ataca a mente e o corpo, mas também a consciência. Este ataque é o que nós chamamos de acusação. Ela causa grande aflição para o cristão que se sente em falta e portanto não pode levantar-se diante de Deus. A acusação pode enfraquecer todo o nosso ser. Muitos não se atrevem a resistir por medo de que possa ser a repreensão do Espírito Santo. Eles não conseguem distinguir a acusação satânica da repreensão do Espírito Santo. Portanto, eles aceitam a acusação satânica como sendo a repreensão do Espírito Santo. Consequentemente, suas vidas são consumidas debaixo de acusação. Lembre-se que a acusação satânica pode incapacitar uma pessoa mais espiritual e útil e reduzi-la a nada. Uma consciência enfraquecida enfraquece a pessoa inteira. Qual é a diferença entre uma consciência sob acusação e a repreensão do Espírito Santo? E extremamente importante que conheçamos a diferença. A acusação de Satanás nunca é clara e nítida, enquanto que a revelação de Deus distintamente coloca seu pecado diante de você. Longe de ser objetiva, a acusação de Satanás é aquela que está continuamente murmurando. É dito em Provérbios que as contenções da esposa são um gotejar contínuo, PV 19:13. A acusação satânica também opera de maneira semelhante. Ela vem em 2 ou 3 gotas por vez ao invés de ser 8 derramado todo o balde d'água de uma só vez. A acusação de Satanás murmura longamente como uma mulher tagarela e descontente. Sua natureza é tal que ela não falará claramente, mas murmurará incessantemente até ao ponto de deixar você com sentimento de culpa. Assim é a acusação satânica. Ela nunca vem claramente, mas antes sussurra até você se sentir grandemente afligido. Entretanto, quando o Espírito Santo vem, ele ilumina com uma grande luz de tal modo que você objetivamente vê sua falta. Além disso, a acusação satânica carece de propósito positivo. Ela não edifica mais, ao contrário, causa-lhe sofrimento. Ela sussurra até afetá-lo, oprimindo de tal forma que você não é mais capaz de se levantar diante de Deus. O propósito da repreensão do Espírito Santo, contudo, é que você seja fortalecido, e não enfraquecido. Quanto mais você é reprovado,
mais fácil é para você se levantar diante de Deus. A acusação satânica produz efeito contrário. Quanto mais você é acusado, mais você é enfraquecido. Portanto, a repreensão do Espírito Santo é positiva em sua natureza. Ele reprova de tal forma que você tem que ir ao Senhor e aprender sua lição. A acusação satânica é bastante diferente. Ela mantém a acusação sobre você até você ter sido esmagado e se tornado inútil. Lembre-se, portanto, sempre que existir uma murmuração acusando de falta e oprimindo de tal maneira que você não pode nem mesmo orar, confessar ou ser levado para perto de Deus, então você está definitivamente debaixo de acusação satânica e deve resistir. Além disso, os resultados da acusação satânica são muito diferentes dos resultados da repreensão do Espírito Santo. Se for a repreensão do Espírito Santo, você terá alegria, e no mínimo, paz interior após você ter confessado seu pecado. No momento em que você é reprovado, você sofre agonia, mas tão logo você confessa seu pecado diante de Deus, você desfruta de paz em seu coração. Algumas vezes você será enchido de gozo, pois o fardo pesado foi retirado. Com a acusação satânica não é assim. Mesmo quando você ora e confessa, você está ainda incomodado pelo seu murmúrio. Ele insinuará que você é pecaminoso e inútil, que sua confissão diante de Deus de nada aproveita, que você será tão fraco depois de pedir perdão como era antes. Estes são sinais seguros de que a acusação é de Satanás, e não a repreensão do Espírito Santo. Nós devemos compreender que a esfera primária da operação satânica está não somente na mente e no corpo, mas também na consciência. Ele tenta enfraquecer nossa consciência. Seja cuidadoso então, para não cair em sua armadilha. Tenha bem em mente que através do sangue do Senhor nossa consciência pode ser purificada. Nenhum pecado no mundo é tão grande que o sangue não possa limpá-lo. Satanás, contudo, tentará enfraquecer nossa consciência a um tal ponto que questionaremos se o sangue do nosso Senhor é capaz de purificar-nos. Nos sentimos como se nunca pudéssemos ser perdoados. Isto é de fato uma acusação satânica, uma mentira do diabo. Acusações satânicas nunca precisam ser confessadas. Eu descobri isto após considerar longamente a questão. Mas podemos desejar nos assegurar e assim confessamos e pedimos que o sangue do Senhor nos purifique. Deixe-me dizer-lhe que, se você pedir pela purificação do sangue precioso, então você terá também que fazer a mesma coisa a segunda vez que Satanás vier incomodá-lo. E assim isto se repetirá indefinidamente. Eu tenho encontrado irmãos e irmãs que são afligidos desta maneira. Você somente pode aconselhá-los a não confessar. Ao invés disso, eles deveriam dizer ao Senhor: Senhor, perdoe-me por não confessar. Se de fato pequei, ainda assim não confessarei, pois a confissão tem pouco significado nestes dias. Pode ser acusação de Satanás, então eu nem mesmo confessarei. Não seja tão inconstante a ponto de pensar que é impossível para você resistir a estas acusações ainda que você deseje não tê-las. Se você não fizer nada, a não ser pensar da manhã até a noite, você será confundido. Mas se você resistir, você vencerá. Você deve declarar: eu resisto. Eu não aceito isto. Eu me oponho a toda acusação na minha consciência. Eu tomo posição contra estas acusações que vêm de Satanás. Eu permaneço diante de Deus debaixo do sangue, porque o sangue é sempre eficaz para mim. Eu rejeito estas acusações. As acusações de Satanás são muitas mais do que nós imaginamos. Se Satanás não pode fazê-lo realmente pecar e assim torná-lo inútil, então o fará sentir-se pecaminoso em sua consciência e 9. Assim o paralisará. Aquele que peca se torna inútil diante de Deus, e da mesma forma aquele que se sente pecaminoso em sua consciência. Qualquer um que é usado por Deus precisa estar livre da consciência de pecado. Se tal consciência existir, esta pessoa não pode ser usada por Deus. Como pode a consciência de alguém estar pesada com o sentimento de pecado e ainda assim ela ser usada por Deus? Portanto, Satanás sempre intenta acusar-nos em nossa consciência. Por isso o livro de Hebreus diz: não mais teriam consciência de pecados,
10:2. Esta é a necessidade absoluta, o mais básico fundamento. Nossa consciência não deve possuir o sentimento de pecados. Contudo, isto é exatamente o que Satanás procura introduzir nela. Tão logo exista um sentimento de culpa na consciência, todo o ser é enfraquecido para todas as coisas espirituais. Lembre-se, o sentimento de pecado na consciência não significa santidade. Quanto mais você tem consciência de pecado, menos santo você é, e também menos útil. Enquanto sua consciência estiver perturbada com um pecado não perdoado, sua eficácia está perdida. Portanto, aprenda a resistir a todas as obras de Satanás na sua consciência. Satanás coloca os maus cristãos fora da batalha seduzindo-os a pecar, mas ele procura colocar cristãos sinceros fora do combate usando acusação. Ele incapacita o cristão carnal pelo pecado e o cristão espiritual pela acusação. Consequentemente, é muito necessário que os filhos de Deus tenham seus olhos abertos para discernir o ataque de Satanás. De outra forma, eles não poderão caminhar corretamente. 4. O ataque de Satanás através do ambiente. Em estudos anteriores demos especial atenção ao assunto da disciplina do Espírito Santo. Vimos como o Espírito Santo arranja todas as nossas circunstâncias de tal forma que, como nos fala a palavra de Deus, até mesmo os nossos cabelos estão todos numerados, MT 10:30. Nossos cabelos não estão somente contados em um número total, mas também cada um está identificado pelo seu próprio número. Deus sabe hoje, quando você penteia seus cabelos, não somente quantos mas também quais deles caíram. O arranjo de Deus para o nosso ambiente é claro e detalhado. Ele tem atentado para todos os nossos acontecimentos. Todas as coisas estão nas suas mãos. Entretanto, ao mesmo tempo, Satanás tem pedido a permissão de Deus para nos atacar através do ambiente. Isto é alguma coisa que nós precisamos conhecer a respeito. A história de Jó no Velho Testamento é o mais proeminente exemplo. Foi permitido a Satanás não somente afligir o corpo de Jó com tumores, mas também provocar a queda da sua casa, o roubo das suas ovelhas e bois, e a morte dos seus filhos. Ele enviou fogo, vento e inimigos. Todos esses foram executados por Satanás. Tomando outro exemplo, o que disse o Senhor a respeito da queda de Pedro? Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, LC 22:31. Assim nós vemos que embora todo o nosso ambiente seja arranjado por Deus, todavia muitos ataques podem vir de Satanás. Enquanto o Senhor Jesus estava dormindo no barco, levantou-se uma grande tempestade no mar. Certamente Pedro e João não eram covardes. Como pescadores, eles julgaram pela sua experiência e sabiam que aquelas ondas poderiam certamente causar um desastre. Foi por causa disto que eles acordaram o Senhor Jesus, dizendo: Senhor, salva-nos, perecemos. MT 8:25. O Senhor sabia, contudo, que do outro lado do mar na terra dos Gadarenos haviam demônios para serem expelidos e que estes demônios estavam agora tentando afogá-lo no mar. Assim, a repreensão do Senhor, o vento e o mar se acalmaram. Normalmente o vento e o mar não estão sujeitos à repreensão porque eles não possuem personalidade. Mas aqui o Senhor os repreendeu, pois Satanás estava por trás, e Satanás está sujeito à repreensão. Sempre quando Satanás nos ataca em nosso ambiente, há duas coisas a serem consideradas. A passagem que lemos em 1 Pedro 5, referindo-se especialmente ao nosso ambiente, nos dá estes dois lados. Primeiro declara: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, v6. E então continua com: resisti-lhe, v9. Sempre que os filhos de Deus encontrem ataques sem motivo ou perigo sem causa em seu ambiente, eles devem de um lado se manter diante de Deus em uma atitude tal como: Senhor, eu me humilho sob a tua poderosa mão. Eu me submeto a qualquer coisa que tu me envies. Eles não devem proferir qualquer palavra de insubordinação, ao invés disto eles devem aprender a se submeter às suas circunstâncias. Mesmo se for um ataque satânico, este de toda forma tem sido permitido por Deus e portanto precisa ser aceito. Por outro lado, contudo, eles devem resistir a Satanás declarando: qualquer coisa que o Senhor faça, eu aceito,
mas a qualquer coisa que Satanás faça, eu categoricamente me oponho. Eu resisto a qualquer coisa que me tenha sucedido através de Satanás. Deixe-me assegurar a você, se o ataque tem sido obra de Satanás, ele desaparecerá pelo seu resistir. Muitos dos filhos de Deus nem se submetem à disciplina do Espírito Santo nem resistem aos ataques de Satanás em seu ambiente. Isto realmente é um problema hoje. Nenhuma submissão de um lado, e nenhuma resistência do outro. Eu me lembro de um incidente com respeito a um irmão que era um homem de negócios. Sendo perturbado de todos os lados, ele aceitou as dificuldades como sendo a mão do Senhor. Um dia ele encontrou um servo de Deus no trem, o qual lhe perguntou se realmente ele pensava que o que tinha ocorrido a ele parecia-se com a atuação do Senhor. Ele respondeu negativamente, pois aquelas coisas não tinham qualquer semelhança com a operação de Deus. Ao que este servo de Deus lhe mostrou que estas eram obras de Satanás e advertiu a resisti-as. Assim o irmão então orou: Deus, se estes acontecimentos vêm de ti, eu aceito, mas se eles vêm de Satanás, se são ataques de Satanás, eu categoricamente rejeito, eu resisto. Ele gastou somente pequeno tempo em oração no trem, mas quando ele retornou para o seu próprio local as coisas tinham se transformado extraordinariamente. A mudança foi de fato maravilhosa. A maioria das circunstâncias nos são dadas pelo Senhor para que possamos aprender lições delas. Contudo, há outras situações que são ataques de Satanás. Nós não temos lições para aprender delas, somente sofrimento desnecessário. A disciplina do Espírito Santo é para nossa edificação espiritual, mas o ataque de Satanás tem a intenção de nos destruir. Como resistir ao diabo? Nós precisamos, então, aprender como resistir ao diabo. Quais são as várias formas de resistência? 1. Não tema. Sempre que Satanás trabalha contra os filhos de Deus, ele precisa primeiro obter algum terreno neles. Efésios nos exorta: nem deis lugar ao diabo. 4:27. Sem uma base de operação, Satanás não pode atuar. Portanto, sua primeira tentativa será no sentido de obter em nós algum terreno. O próximo passo será nos assaltar a partir deste terreno que ele já obteve. Nossa vitória consiste em não ceder a ele qualquer terreno desde o início. Um terreno muito grande, talvez o maior, que ele procura obter é o medo. A obra característica mais comum de Satanás é instilar medo na mente dos filhos de Deus, um pressentimento de que algo está para acontecer. Note as palavras de Jó: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. 13:25. O que este versículo nos revela é de tremendo significado. Antes daquelas terríveis coisas lhe acontecerem, Jó já tinha tido alguma apreensão. Ele estava temeroso de que seus filhos pudessem morrer, ele estava receoso de que pudesse perder todas as suas posses. A primeira obra de Satanás é a de implantar este medo no homem. Se o medo for aceito, as coisas logo acontecerão. Se for rejeitado, nada disto virá. Satanás tem que obter o consentimento. 11. Antes que ele possa operar. Se este consentimento for negado, ele não pode operar, pois o homem é criado com uma vontade livre. Sem o consentimento do homem, Satanás não pode nem tentá-lo a pecar nem atacá-lo na vontade. Assim, no caso de Jó, Satanás primeiro implantou um pequenino pensamento de medo em Jó. Tendo Jó uma vez aceito o pensamento, Satanás o fez tremer. O medo é o cartão de visita de Satanás, disse a senhorita Margaret E. Barber. E sempre que você aceita o seu cartão de visita, você recebe uma visita dele. Se você rejeita o seu cartão de visita, você o mantém distante. Tema-o e ele vem, não tema e ele é mantido longe. Portanto, recuse ficar amedrontado. Talvez alguém eventualmente se matará se ele estiver obcecado pelo pensamento de cortar a sua garganta enquanto se barbeia. Quão frequentemente os homens têm pensamentos de medo neles, temerosos de que isto ou aquilo possa acontecer. Isto é especialmente verdadeiro nas pessoas nervosas. Mas lembre-se, estes pensamentos vêm de Satanás e precisam ser resistidos. Sobre a questão do que significa resistir, uma pessoa idosa uma vez respondeu: resistir significa dizer, obrigado, mas eu não desejo isto,
Quando alguma coisa é oferecida a você, tudo que lhe for oferecido, você sempre responde, não, obrigado. Embora Satanás possa apresentar a você esta ou aquela coisa, sua reação é uma simples recusa. Tal atitude é suficiente, é tudo o que é necessário para frustrar o seu propósito. Aprendamos hoje esta lição: resistir a todo pensamento de medo. Não tema, pois o medo trará exatamente aquilo que você receia. Deixe-me lembrá-lo que nenhum filho de Deus deve estar com medo de Satanás, porque este não pode nos vencer. Embora ele seja bastante poderoso, temos em nós aquele que é maior do que ele. Este é um fato imutável, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Jó 4:4. Portanto, nunca aceite o medo. Aquele que aceita o medo é um tolo. Não tem a Bíblia claramente ensinado que, resistindo a Satanás, ele fugirá? Que mais ele poderá fazer em relação a nós se não retroceder? 2. Conheça a verdade. A segunda condição de resistência é conhecer a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Jó 8:32. O que é a verdade? Verdade é a realidade acerca de algo. Quando Satanás tenta ou atemoriza ou ataca as pessoas, ele sempre vem furtivamente. Ele nunca as deixa saber que ele está lá. Ele não proclamará em alto e bom som que ele chegou, pois isto poderia levantar suspeita. Ele mente, ele falsifica. Ele nunca faz coisa alguma na luz. Mas se você conhece qual é a realidade, você estará livre. Em outras palavras, se você sabe que alguma coisa é de Satanás, você está livre. A dificuldade para muitos dos filhos de Deus é o seu desconhecimento do inimigo. Eles podem dizer com suas bocas que é o ataque de Satanás, mas ainda assim eles não sentem isto no mais profundo de seus espíritos. Embora seus lábios pronunciem ser a obra de Satanás, seus espíritos não estão tão certos. Mas o dia em que eles veem a verdade, realmente conhecendo que isto é obra de Satanás, eles são instantaneamente libertos. O poder de Satanás reside em seu engano. Se ele não pode enganar, ele perde o seu poder. Portanto, ver é resistir, ver faz a resistência fácil. Quando você está rodeado com perigos em seu ambiente, você não pode vencer se você somente sente que estes podem ser ataques satânicos. Você precisa saber com certeza que estes são ataques de Satanás. E então é fácil para você resistir. Para lidar com Satanás requer-se mais que oposição, pois é difícil lutar contra suas mentiras. Mas quando você o encontra, você precisa reconhecê-lo como tal, então resista, e ele fugirá de você. Uma irmã uma vez me perguntou: Satanás sempre coloca pensamentos impróprios em minha mente enquanto estou orando. O que posso fazer a respeito disto? Eu respondi: tudo. O 12 que você precisa fazer é resistir. Mas ela disse: eu não posso resisti-los. Imediatamente percebi que alguma coisa estava errada. Como poderia alguém dizer que Satanás lhe fornecia muitos pensamentos, então dizer que não poderia resisti-los? Apesar do que ela disse, o fato é que ela não reconhecia na realidade que estes pensamentos vinham de Satanás. Assim eu prossegui: era você que estava concebendo estes pensamentos. Depois de uma pausa ela replicou: eu não estava pensando, nem desejava pensar. Eu desejava orar. Eu não poderia ter pensado a respeito daquelas coisas. Portanto eu disse: estes, então, não eram seus pensamentos. Estes eram, pelo contrário, alguns pensamentos premeditados colocados em sua mente. Então realmente, disse ela, estes devem ter sido colocados lá por Satanás. Você vê, anteriormente ela não tinha compreendido realmente que estas eram obras satânicas. Finalmente, eu aconselhei a resistir, e ela assim fez. Posteriormente ela me disse que os pensamentos foram facilmente resistidos e eles rapidamente a deixaram. É imperativo, portanto, reconhecer Satanás e suas obras. Isto facilitará a resistência. Falhar em identificar Satanás torna toda resistência ineficaz. Em reconhecer Satanás e seus artifícios, metade da vitória já está ganha. 3. Resista em fé. A resistência precisa ser feita em fé. Nós precisamos crer que o Senhor se manifestou para destruir as obras do diabo, que o sangue do Senhor venceu o ataque de Satanás,
que a ressurreição do Senhor envergonhou a Satanás e que a ascensão do Senhor transcende o poder de Satanás. Creia que o Senhor se manifestou para destruir as obras do diabo. O Filho de Deus se manifestou. Ele veio a esta terra. Enquanto esteve aqui, ele expeliu todo o demônio que encontrou, ele venceu cada tentação de Satanás. De fato, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jó 3:8. Creiamos então que, onde quer que o Senhor Jesus vá, sempre que ele se manifesta, a obra do diabo não pode subsistir, pois ela é totalmente destruída. Creia que o sangue do Senhor venceu o ataque de Satanás. Como os cristãos vencem a Satanás? Por causa do sangue do Cordeiro. Ap 12:11. Através da morte do Senhor Jesus, nós fomos unidos com Deus. O objetivo primário do ataque satânico é nos separar de Deus. Enquanto somos um com Deus, Satanás não tem absolutamente nenhum meio de nos prejudicar. O que, então, nos separa de Deus? Somente o pecado nos separa, mas o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos limpa de todos os nossos pecados. Apocalipse 12:11 nos diz que os irmãos venceram Satanás por causa do sangue do Cordeiro. Com a purificação do sangue do Senhor Jesus, somos feitos um com Deus. Quando temos o sentimento de pecado sobre a nossa consciência, somos instantaneamente separados dele. Tão logo a consciência de pecado vem sobre nós, o diabo começa seu ataque. Sem tal consciência, ele não tem meios de lançar seu ataque. Graças a Deus, o sangue do Cordeiro venceu a Satanás. Hoje, mesmo o mais fraco dos filhos de Deus pode vencer Satanás, pois cada um de nós tem o sangue. Você pode não ter muitas outras coisas, mas o sangue definitivamente você tem. Através do sangue do Senhor Jesus, você declara muito naturalmente que todos os seus pecados foram purificados. Hoje Deus é o seu Deus. Se Deus é por você, quem pode ser contra você? Com seu Deus do seu lado, o diabo não pode atacá-lo. A razão por que ele é capaz de acusar e atacar é porque primeiro ele implantou uma consciência de pecado em nós. Mas o sangue o colocou do lado de Deus, e assim Satanás não pode fazer nada com você. 13. Lembre-se bem que uma vez que a consciência é purificada do sentimento de pecados, Satanás não pode mais armar seu ataque. O sangue do Cordeiro vence. Não é uma coisa maravilhosa que sempre que o homem vem diante de Deus ele sente sua indignidade, mas quando ele confronta Satanás sente-se culpado? Tal sentimento de culpa o faz susceptível à mão do inimigo. Assim ele precisa naquele momento declarar: eu sou pecador, isto é o porquê você me ataca. Mas através do sangue do Cordeiro eu venço você. O Senhor Jesus morreu por mim, seu sangue foi derramado. O que você pode fazer a mim? Portanto creiamos. Creia que o Senhor se manifestou para destruir as obras do diabo. Creia que a morte do Senhor significou destruição ao ataque de Satanás. Creia que a ressurreição do Senhor envergonhou a Satanás. Na cruz nosso Senhor despojou principados e potestades, publicamente os expondo ao desprezo, e, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente deles triunfou em si mesmo. CL 2:15. Através da morte, ele anulou aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo, e, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. HB 2:14. Por sua morte e ressurreição ele destruiu completamente a Satanás. Como o Senhor Jesus envergonhou a Satanás, por abalar todas suas obras quando ele se levantou da morte. O que é ressurreição? É um estado além do toque da morte. Todo ser vivente no mundo está dentro do toque da morte. Homens morrem, animais e plantas morrem. Todas as coisas vivas estão sujeitas à morte. Não há exceção, pois a morte se estendeu como uma rede sobre o mundo inteiro. Entrou dentro de cada ser vivente. Mas aqui está um homem que saiu da morte, pois a morte não poderia retê-lo. Ele entrou em um estado além do toque da morte e este estado é chamado ressurreição. A vida que recebemos no momento do novo nascimento é esta vida de ressurreição, pois o Senhor nos regenera por sua ressurreição. Esta nova vida em nós não tem qualquer relação com Satanás. Está absolutamente
totalmente além do alcance de Satanás. Além disso, ela é indestrutível, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. HB 7,16. Satanás fez tudo o que podia na cruz, mas ele foi completamente derrotado e envergonhado pelo Senhor. Portanto, temos em nós uma vida a qual todos os poderes de Satanás não podem derrotar. Lembre-se sempre que o ataque de Satanás sobre nós nunca pode ser maior que o seu ataque sobre nosso Senhor na cruz. Ali ele derramou toda a ira, astúcia, planos e estratégia que tinha acumulado desde a criação do homem, e tudo com um propósito: destruir a vida. Mas todos os seus planos e ardis foram de nenhum proveito. Ele foi derrotado, e desde então ele é um inimigo derrotado. A Bíblia afirma que sua cabeça está esmagada. Nós precisamos mostrar aos irmãos e irmãs que não há razão alguma para um cristão temer a Satanás. Pela vida de ressurreição em nós, venceremos. Satanás está plenamente ciente de que ele não pode fazer absolutamente nada a esta vida de ressurreição. Seus dias de vitória se foram. Sua cabeça está esmagada. Assim, seu esforço primordial é para prolongar seus dias, pois ele já desistiu da esperança de vitória. A vida de ressurreição está além do seu toque. Ela transcende totalmente o poder de Satanás. Portanto, não estejamos temerosos. Resistamos a ele, não porque ele é tão feroz, mas porque esta é a vontade de Deus. Creia que a ascensão do Senhor transcendeu o poder de Satanás. Nós devemos crer tanto na ascensão como na ressurreição. A Bíblia nos mostra que quando o Senhor Jesus ascendeu ao céu, foi-lhe dado assentar-se à mão direita de Deus o Pai Celestial, muito acima de todo governo, e autoridade, e poder, e domínio, para que ele possa ser cabeça. 14. Sobre todas as coisas para a Igreja, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da Igreja. Efésios 20:22. O Senhor transcendeu todas as coisas e está agora assentado à mão direita do Pai. Lendo Efésios 2, vemos que nós também fomos ressuscitados e assentados com Ele nos lugares celestiais, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Efésios 2:6. Observemos portanto isto, que não foi somente a manifestação do Senhor Jesus que destruiu as obras do diabo, cuja cruz e ressurreição e ascensão desarmou Satanás e seu poder, e que transcendeu todas as coisas. Todos os filhos de Deus tomam parte nesta transcendência do Senhor. Mesmo os membros mais fracos estão muito acima de todo governo maligno e autoridade, poder e domínio. O ponto de conflito entre nós e Satanás reside não na luta para vencer, mas antes na disputa para evitar a derrota. Estas duas coisas são bastante diferentes. Muitos dos filhos de Deus têm o conceito errôneo de guerra com Satanás. Eles indevidamente pensam que precisam lutar para vencer. Tal ideia revela uma falta de entendimento do que o Evangelho é. Nenhum cristão é autorizado a lutar para vencer. Nós lutamos porque já vencemos. O Senhor Jesus já derrotou a Satanás. Satanás perdeu totalmente o seu terreno. A batalha de Satanás hoje é para recuperar, a nossa é para guardar. Nós não lutamos a fim de ocupar, nós protegemos o que já temos ocupado. A questão então não é a vitória, pois Satanás já está derrotado. O Senhor venceu. A Igreja venceu. O conflito entre a Igreja e Satanás é para proteger a vitória do Senhor, não para conquistá-la. Nosso objetivo não é obter vitória sobre Satanás, mas antes guardar a vitória de ser roubada. Nós devemos sempre triunfar na cruz do nosso Senhor. Devemos proclamar: Satanás, você é um inimigo derrotado. Precisamos sempre lembrá-lo deste fato. Quando você resiste a Satanás,
creia no fato de que ele é um inimigo derrotado. Não resistimos a ele por causa da sua ferocidade. Nada disso. Eu devo lhe dizer que tal entendimento é uma completa distorção. Somente trará confusão. Não, nós resistimos a Satanás e declaramos a ele: você já está derrotado. Você está acabado. Eu agora estou nos lugares celestiais. Eu afronto e resisto a você. Eu espero que os irmãos e irmãs entendam o que significa resistir. Satanás é um inimigo derrotado, ele é um fugitivo, um prisioneiro que deveria ter sido totalmente eliminado na cruz do nosso Senhor. Hoje é somente o seu dia de escape. Quando o reino vier, ele será completamente destruído. Assim ele hoje não trava uma batalha aberta, antes ele se esconde do lado de fora da porta para entrar sorrateiramente com sua tentação. Ele faz todas as coisas secretamente. Quando isto acontece, não se esqueça que você representa o Senhor Deus e que Satanás é apenas um fugitivo tentando você do lado de fora da porta, não dentro de casa. Você não deve temê-lo e nem resisti-lo como se ele fosse parte de um exército regular. Você deve anunciar a ele: você está completamente derrotado. Você foi liquidado na cruz. Você deveria ter sido eliminado, mas não foi. Portanto, sua vinda hoje não é permitida. A Bíblia coloca claramente que se você resiste, Satanás fugirá de você. Ele é hoje um fugitivo, à porta, tentando enganá-lo. Você deve dizer a ele quem ele é, então ele irá embora. Se você pensa nele como já estando em sua casa, então você certamente será perturbado. Ele vem somente para enganá-lo e tentá-lo. Se ele não pode lograr êxito, ele fugirá de você. Se os filhos de Deus estiverem temerosos de Satanás, sua porção será a derrota. Por outro lado, não nos enganemos a nós mesmos pensando que Satanás não nos atacará. Ele assaltará, algumas vezes em nosso pensamento, algumas vezes em nosso corpo, algumas vezes em nosso espírito, e algumas vezes em nosso ambiente. Se sucumbirmos ao seu ataque, terá sido apenas por causa da nossa tolice. Se nós conhecemos a nossa posição e sabemos que somos um com o Senhor, e se resistirmos, ele fugirá de nós. Este resistir precisa ser feito em fé. Creia que ele fugiu, e que ele não pode se não fugir, pois ele não tem nenhuma base para se opor à autoridade de Deus. Nós damos graças a Deus porque ele nos tem dado a vitória em Cristo.